Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, eu entendi quando o pessoal ficou calado. Bolsonaro assumiu, começou a vir um monte de cagada, um monte de escândalo, né? Todas as questões aí envolvendo Queiroz, envolvendo Caixa 2, envolvendo investigações da Polícia Federal, envolvendo fake news, e o pessoal foi ficando calado. Cantores, artistas, grandes youtubers, grandes instagramers, calados. Só que aí acabou a tolerância. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais, se você fica calado agora você é cúmplice, foi o momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF, o Congresso Nacional. No momento que ele vai numa manifestação que pede o fechamento do STF do Congresso Nacional, que pede a implementação do AI-5, de uma ditadura militar, e ele vai nessa manifestação, e ele grita no palanque dessa manifestação, acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Então acabou minha tolerância, eu dei um follow em todo mundo que ficou calado esse tempo todo e que continua calado nesse momento. Pra mim é uma cambada de covarde, uma cambada de gente que tá mais preocupado com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da sua pátria, da sua nação e da sua própria liberdade. Eu acho que vocês sabem quais influenciadores são essas pessoas que ficam em cima do muro, que preferem a isenção a correr o risco de perder seguidores, né? A se posicionar contra o fascismo, a se posicionar contra esse lunático que tá no poder e com isso perder a admiração daqueles mais ou menos 30% da população brasileira que continua ainda fiel a essa loucura, né, que a gente só pode chamar de loucura mesmo, é uma insanidade o que está acontecendo, e 30% da população brasileira continua a favor dessa insanidade. Eu prefiro me cercar dos 70% do que me calar tentando manter os 100%. Eu acho que isso é muito mais digno, isso é muito menos covarde, e é a minha função como influenciador, como pessoa que tem grande alcance, é minha função lutar pela liberdade. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela pluralidade, pelo Estado laico. Quem se cala nesse momento perante o fascismo torna-se fascista. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diosfera, trazendo aqui mais um vídeo do canal República de Chernobyl. E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vídeo naquele formato que eu jogo Age of Civilizations, enquanto trago um assunto para conversar com vocês. E bom, no vídeo de hoje o assunto é um assunto que vem pegando muito pesado na mídia nos últimos dias. As pessoas vêm conversando sobre isso, não sei o que é sobre Felipe Neto. Felipe Neto. Como todo mundo sabe, o garoto espertinho, como costuma dizer o Nando Moura, apesar de eu não curtir muito o conteúdo que ele traz, andou falando umas merdas no vídeo, como vocês puderam ver no começo aí do nosso vídeo, onde eu passo o vídeo dele, pra vocês terem uma noção básica do nível que o cara chegou. Tipo, ele fala, no começo do vídeo ele fala o seguinte: todo mundo pode ter o direito de expressar do jeito que quiser. Você pode, sei lá, ficar off e falar, não quero me expressar politicamente. Mas logo depois ele diz a seguinte pérola: você agora é obrigado a se expressar. Não faz sentido. Você fala que a pessoa não é obrigada e logo depois você fala que ela é obrigada. Ué, meu amigo, qual a mensagem você tá querendo passar? Porque, sinceramente, eu não entendi, não. Você se contradizeu na mesma frase, mano, que você tava tentando. Não deu pra entender o que você quis dizer. Isso é só o começo. Como vocês puderam ver, ele simplesmente está obrigando as pessoas a se posicionarem. Pessoas que muitas das vezes apenas querem ficar quietas no canto delas porque elas sabem que um assunto desse é polêmico, traz problema demais, você pode perder popularidade, pipipi, popopó. Tipo, você não é obrigado, é o seu direito de escolha querer ou não mostrar a sua opinião política. Você não é obrigado a simplesmente falar, eu sou a favor do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro tá errado. Dane-se. O próprio Poladofu, grande Poladofu, gosto muito do conteúdo dele, sou inscrito dele há alguns anos já.
ele trouxe um vídeo respondendo a essa última bomba que o Felipe Neto lançou na internet, como se nenhuma, na verdade, como se não. Tudo que o Felipe Neto traz para a internet é de alguma forma uma merda. A verdade tem que ser dita. Felipe Neto é um cara que ganhou poder demais e está usando esse poder de uma forma assustadora. Ele está simplesmente achando que só porque ele é o mais poderoso virtualmente, que o Whindersson, que eu saiba, apesar de ser o youtuber número 1 do Brasil, ele não tem um poder de influência muito grande, né? Ao contrário do Felipe Neto. Ao ponto, é claro, até do Felipe Neto influenciar o Whindersson. Essa história tá ficando cada vez pior, né? E aí, o que acontece? Eu vou explicar basicamente o que isso vai desenrolar. Imagine que você tem o seu canal do YouTube e o seu canal é simplesmente, vamos supor, um canal de jogos. Basicamente, um canal de jogos. Ao estilo do meu, mais ou menos. Só que sem política nenhuma. Eu falo de política, mas é uma opção minha. Vamos supor que você tem um canal de jogos. O tema central do seu canal, obviamente, é jogos. E aí chega uma pessoa e fala, você é obrigado a falar de política. Mas aí você fica tipo, mas senhor, o conteúdo do meu canal é jogos. Por que eu tenho que falar de política se o meu tema central é jogos? A pessoa fala, não, é porque se você se calar, você é fascista. Você não pode. Ué. Mas e o meu direito de escolha? Eu não quero falar de política, porque esse é um assunto que vai pegar mal para mim. As pessoas, a maioria dos meus inscritos, eles não vão apoiar o meu ponto de vista. Eu vou perder inscrito com isso. Tô nem aí. Ele exatamente disse algo do tipo, tô nem aí. Você tem que opinar, porque se você não opinar, você tá passando pano. E você tá sendo fascista. Tipo, você é fascista apenas por não querer se expor. Como se todo mundo tivesse a visibilidade e aceitação do público como ele. Isso é para vocês perceberem uma noção básica da hipocrisia que esse cara tá tendo apenas porque deram poder demais para ele. Porque todo mundo, quando ganha uma certa quantidade de poder, ele vai fazer uma merda com isso. E o Felipe Neto, ele provou mais uma vez que ele não pode ter poder. Porque se ele ganha poder, dá merda. Muitas pessoas, quando elas conseguem uma certa quantidade de poder, elas fazem merda com isso. E o Felipe Neto, ele é a prova viva de que se você dá um pouquinho de oportunidade para ele, ele te arruma um jeito de te ferrar. Ainda teve o caso o Digo mesmo falou disso. Ainda teve o caso do cara lá que foi lá o jornalista do Globo News e falou que estava disposto a fazer uma entrevista entre influenciadores do país, grandes influenciadores do país, provavelmente pessoas como o próprio Felipe Neto ou sei lá, Lucas Neto, não sei, e chamar essas pessoas para um debate, algo do tipo, onde eles diriam suas opiniões e falariam se eles apoiam ou não a situação atual do governo. Algo desse tipo aí, coisa de retardado. Uma coisa ao estilo Roda Viva, mas vindo da Globo não ia dar certo. E aí o Felipe Neto simplesmente mandou o cara, falou, ótimo, muito boa ideia. Por que você não aproveita e faz uma listinha das pessoas que não vão participar? Tipo, a pessoa, se ela não participar, ela vai... Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Se a pessoa não participar disso, ela vai ser cancelada. Se ela participar e ser contra a opinião dele, vai ser cancelada. Se você falar que... Se você passar pano para a ideia dele, no caso falar que ele tá certo, não sei o quê,
você vai sair certo, mas obviamente você vai estar contribuindo para o mal, né? Porque todo mundo sabe que o Felipe Neto é uma pessoa completamente egocêntrica, hipócrita e egoísta pra um cacete. Ele gosta de falar de todo mundo, mas se você, como todos os youtubers que tiveram uma certa relação com ele, falam que ele é uma pessoa muito chata de se lidar. Porque ele fala de todo mundo, mas se alguém toca um A que seja, falando dele, ele vira o capeta. Só pra vocês terem uma noção. Bom, trazendo um outro assunto aqui, apenas para cortar um pouquinho o clima, que tá ficando meio estranho, eu gostaria de saber o que vocês estão achando desse formato de vídeo, se vocês estão gostando ou não, porque se vocês estiverem gostando, eu gostaria de trazer mais vídeo nesse estilo pro canal para fortalecer. Até porque a gente não tem uma grade fixa de conteúdo que a gente vai produzir, então a gente precisa saber o que vocês querem ver. E é pra gente trazer para vocês. Eu gosto muito de falar de política, eu posso falar de jogos, tem vários assuntos que eu posso falar. Apenas preciso da opinião de vocês para saber o conteúdo certo para este canal. Afinal de contas, quem vai movimentar esse canal mesmo é vocês. Eu sou apenas um interlocutor entre vocês. Mas voltando ao assunto principal. Aproveitando-se disso, eu vou trazer um assunto que eu não vi nenhum youtuber abordando, mas eu acho que meio que é minha obrigação como youtuber que está passando essa informação a vocês, trazer isso. Mas o tão honorável jornal Folha de São Paulo, como vocês sabem, ele lançou um artigo recentemente tratando exatamente desse tipo de assunto. Eu acho que foi engajado nesse assunto, mas envolvendo uma certa situação que acho que aconteceu, não fiquei sabendo muito, que o Felipe Neto foi pro Roda Viva. E para quem não é muito ligado em política, Roda Viva é um programa que tem na Rede Cultura, em que eles convidam pessoas para expor suas ideias. É um programa onde várias pessoas importantes da política são convidadas e eles expõem suas ideias e o pessoal lá do Roda Viva, os apresentadores lá, eles vão debatendo com ele, tipo um programa político. Aí foram várias pessoas lá, já foi o Jair Bolsonaro, já foi o Haddad. Na época das eleições eles chamaram praticamente todos os candidatos para terem uma edição do programa só deles. Eu lembro até de assistir alguns deles. E, bom, eles chamaram o Felipe Neto. E aí você sabe o nível que a merda pode ter ido, né? Porque o jornal Folha de São Paulo, logo depois da reportagem, pouco depois, lançou uma reportagem excelentíssima, para não dizer o contrário, e que dizia que um país que tem Felipe Neto é um país que ainda tem salvação. Olha como a situação, olha o nível que a situação chegou. Agora o Felipe Neto está se tornando uma espécie de salvador da pátria. Eu não entendo a mentalidade desse pessoal da esquerda, na moral. Se alguém puder me explicar aí nos comentários, por favor, diga, porque não dá, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender o cocô de galinha que tem na cabeça desse povo, velho. Todo mundo tá falando, velho, Felipe Neto é um merda, mano. O cara só fala bosta. E aí o que o Folha de São Paulo vai falar? Felipe Neto é a salvação do país. E se você discordar, você é um bolsominion. Você é um chafado, apoiador apoiador da política velha do Bolsonaro, daquele fascista.
Pô, esse discurso não cola mais, mano. Não travou o disco? Sério? Não tem algo novo, não? Por favor, faz uma piada melhor. E é isso. É essa situação que nós estamos. Uma lástima. Felipe Neto está aos poucos controlando a internet. Logo, logo, sei lá, o meu canal pode ser cancelado. Se ele vier algum dia, eu acho que nunca vai ver, né? Mas canais como o meu, por exemplo, podem ser futuramente cancelados pela mídia infantil dele, de criancinhas, o exército de crianças dele, que eu não duvido que aconteça, porque o exército de criança deles é muito poderoso. E é isso que acontece quando você dá poder demais para a pessoa errada. A pessoa vai usar esse poder como ela bem entender e resulta nisso. Isso sem contar também que o Felipe Neto já demonstrou várias vezes que ele não pensa da forma que ele pensa. É confuso, mas se você acompanhou a primeira fase do Felipe Neto na internet, você vai entender que o Felipe Neto ele não era assim. Ele nunca foi assim. Por algum motivo, alguma fada madrinha da lacração foi lá, tocou a varinha de cordão nele e automaticamente o cara que sempre foi politicamente incorreto, atacador de minorias, virou um garoto arco-íris. Assim, simples. Eu gostaria que vocês deixassem sua opinião sobre esse assunto nos comentários, mas claro, como eu não sou um Felipe Neto da vida, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso apenas se vocês quiserem. Eu não quero, de forma alguma, obrigar nenhum de vocês a opinar. Eu não vou chegar a vocês e falar, você tem que opinar, porque se você não opinar, você é passador de pano pro Felipe Neto. Isso é algo que um esquerdista faria. Ainda mais algo do tipo que se diz defensor da democracia, mas logo depois ataca a democracia e a liberdade de expressão. Confuso, não? Então, não deem muita bola pro Felipe Neto, nem pros fanboys dele, o exército de crianças dele. Tento no máximo evitar isso. Apesar de que eu próprio estou tendo problemas demais para evitar, porque eu sou uma pessoa muito aberta. Eu não consigo segurar a língua às vezes. Mas vamos tentar. Vamos tentar também abrir a mente desse povo, velho. Porque não tá dando não, mano. Daqui a pouco esse cara vai dominar a internet aí. O que vai ter de opinião? Você não vai poder falar nada, porque senão o cara vai lá e te cancela, velho. Que saco, mano. Falam que o Bolsonaro tá atacando o povo, né, a favor do corona, é a favor do corona, destruir o povo, não sei o que. Mano, a verba é repassada pro governo estadual. O que o governo estadual faz com a verba passada não é de responsabilidade do governo federal. Se o governo federal, imagina, o governo federal ele apenas, a única função dele é dar dinheiro para os estados. Então, se alguma merda aconteceu no estado, a responsabilidade dificilmente é do governo federal. Por quê? Porque o Bolsonaro não foi lá e decretou que, sei lá, é proibido você não sair na rua, tá ok? Não, ele não falou isso. Ele apenas falou que é bobagem. Quem está trancando as pessoas dentro de casa, proibindo as pessoas de sair na rua, proibindo o comércio de circular novamente e ainda superfaturando obras de hospitais são os governos federais. Não, os governos estaduais. E além disso, interessante é que se você for olhar o top de mortes, os 9 primeiros colocados são estados de governos da oposição. É só um dado que eu botei aqui, apenas para você ter uma noção.